Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então paramos aqui no vídeo anterior, né? Ficamos de explicar como é que o pH afeta a solubilidade e, ao mesmo tempo, vamos fazer isso pensando numa estação de tratamento de efluentes, usando o KPS, tá? Então a ideia aqui agora é tentar aplicar o conceito de KPS para tratar efluentes, beleza? Bom, então vamos equacionar isso aí. Vamos para a folhinha. Vem com o tio. Ah lá. Quando a gente vai para a literatura e vai olhar lá a tabelinha dos KPS, né? A gente percebe que grande parte dos metais precipitam na forma de hidróxidos, certo? Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, uma solução com o metal X, o metal Y, o metal Z, todo mundo solúvel em água, né? Tá todo mundo solubilizado lá em água, né? Na forma iônica, na forma de cátions. Quando eu jogo íons hidroxila aqui, ó, como a gente sabe, a partir do KPS, né, que o excesso de hidroxilas vai jogar esse cara para baixo, vai jogar esse cara para baixo, vai jogar esse cara para baixo. No final das contas, eu tenho um montinho aqui que são os precipitados metálicos na forma de hidróxido, certo? O que está em jogo aqui, né? Está em jogo o equilíbrio químico. A gente conhece essa fórmula aqui, ó. KW é igual a concentração de H+, vezes concentração de OH-. Se eu tenho baixinha concentração de hidroxila e baixinha concentração de H+, né? Quer dizer, na verdade, alta concentração de H+, e baixa concentração de hidroxila, esses metais ficam em solução. À medida que eu aumento a concentração de hidroxila e abaixo a concentração de H+, né? Consequentemente, eu tenho um aumento na concentração desse camarada aqui, e aí eu tenho a precipitação dos metais. Então, o que que acontece, né? Eu vou ter lá na minha solução, na minha estação de tratamento de efluente, o equilíbrio químico do metal XOH sólido no fundo, em equilíbrio químico com o X+, aquoso, e OH- aquoso, certo? A legislação controla isso aqui, ó. Essa quantidade de metal na forma iônica, a legislação controla. Ela me dá o limite do determinado metal que pode ter na água, certo? Se ela me dá o limite, qual que é o segredo para eu trabalhar isso aqui, ó? KPS é igual a concentração de X+, elevado à primeira potência, vezes, primeira porque aqui é 1 para 1 para 1, né? Vezes a concentração de hidroxila elevado à primeira potência. Então, a legislação me dá esse valor, né? O KPS eu tenho. E aí eu trato a concentração de hidroxila como a minha incógnita, que é o X, né? Aí quando eu acho esse X, que é a concentração de hidroxila, automaticamente eu acho o pH para manter esse valor dentro da legislação. Essa é a lógica. Tudo bem, gente? Muito bem. Então vamos pegar aqui um caso específico. Vamos pegar aqui, ó, o tio trouxe aqui um exemplo de uma estação de tratamento de efluente para vocês. Tá aqui, eu peguei um exemplo prático, tá? Eu trabalhei numa estação de tratamento de efluente, quer dizer, eu trabalhei numa empresa que uma das coisas que eu fazia era operar a estação de tratamento de efluente. E
a estação de tratamento de efluente ficava no andar inferior, ficava aqui, ó. Aqui tem um grande tanque que recebia o efluente rico em metais pesados, né? Então, aqui é uma linha de fosfatização com 16 tanques, tá? Aqui nós temos um tanque de desengraxante. Aqui também um desengraxante, ó, são desengraxantes alcalinos. Esses tanques aqui, eu não me lembro direito o volume deles, mas eu acho que cada um tinha 7.000 litros, alguma coisa assim, tá? Então era bem grande, era em torno disso. Então aqui eu tinha 2 tanques de desengraxantes, né? Aí o pessoal vinha com um cesto com uma série de peças metálicas e mergulhava esse cesto aqui, ó, para desengraxar a peça metálica para continuar o processo. Aí depois do desengraxe você tinha a lavagem desse cesto. Então ele vinha, desengraxava, aí lavava. Por que dois tanques de desengraxante? Porque você podia fazer 2 cestos ao mesmo tempo, tá? Então você tinha lá o desengraxante atuava por 5, 10 minutos e depois vinha e lavava. Portanto, qual que é o pH dessa água de lavagem? Era alto, alcalino também, né? Porque você saía com a peça daqui, ó, tinha resíduo de desengraxante, quando você mergulhava aqui, lavava, aí aumentava o pH da água, né? Aqui era água de lavagem. Então o tempo todo vinha água, essa água tinha que ser renovada, né? Ela era para lavar o desengraxante, então não podia ficar parada aqui, né? Em volta desses tanques tinha uma canaleta, tá? Uma canaleta que segurava essa água que caía, e essa canaleta jogava a água todinha para cá, ó. Tudinho para o mesmo lugar, ó. Caía tudo aqui, ó. Todos os tanques tinham canaletas. E todo o efluente caía tudo no tanque lá embaixo, ó, na ET, estação de tratamento de efluente. Então aqui, ó, pH alto, tudo pH acima de 7. Desengraxante, lavagem. Aqui também era água de lavagem, né? Aqui nós tínhamos um decapante ácido. Aqui também um tanque de decapante ácido. Decapante ácido, portanto, pH bem baixinho, né? Decapante. Aqui água de lavagem do decapante. Aqui também lavagem de decapante, portanto pH bem baixinho, ó. Baixo o pH. Aqui alto e alto, né? Muito bem. Aqui, depois do decapante e depois da água de lavagem, vinha o fosfato, que tinha um pH bem baixinho, também era ácido, então pH baixo. Aqui tinha outro tanque de fosfato, que também era pH baixo. Eu acho que só tinham 2. Tô tentando lembrar, tá? Isso, acho que eram 2 tanques de fosfatos, pH baixo. Depois tinha água de lavagem e lavagem de fosfato e lavagem de fosfato. Aqui o pH também era baixo, né? Lavava um tanque que era ácido, né? Lavava o cesto que foi mergulhado num tanque ácido, portanto, pH baixo também. Depois da água de lavagem, tinha um tanque de cromo ácido, que também era pH baixo. Então a peça passava por um tanque de passivação aqui, um banho de cromo. Depois tinha tanque de óleo, e aqui tinha um banho de óleo, né? Às vezes tinha peça que tinha que dar um banho de óleo nela. E aqui tinha um banho de sabão de extrusão. Às vezes você tinha
ensaboar a peça para ela sofrer uma deformação física, tá? Então, todo mundo entendeu como é que funciona a... Eu comi bola em alguma coisa aqui, tá? Ficou faltando um tanque aqui. Eu esqueci de alguma coisa, mas enfim, é só para você entender. Então vinha, todos esses tanques tinham por volta de 7.000 litros ou 5.000 litros, eu não me lembro direito. Eram tanques bem grandes, né? Aí vinha um cesto cheio de peças, era uma metalúrgica, né? Cheio de peça metálica. Aí sofria o desengraxe, lavagem, depois decapagem, depois lavagem de novo, fosfatização. O fosfato é um banho que a gente dá na peça, e aí ele traz uma rugosidade assim em cima da peça para ancorar alguma coisa. Para isso que serve o fosfato. O fosfato serve para ancorar um óleo, ancorar uma tinta, ancorar um sabão, né? É para isso que serve o fosfato, de uma maneira bem resumida, né? Depois do banho ácido de fosfato, você tinha o banho de lavagem, depois cromo, né? Que era a passivação. Só que aqui, essa parte aqui que era o tratamento final, ou fazia um ou fazia outro, né? Ou cromava, ou banhava óleo, ou passava sabão de extrusão. Normalmente era assim, tá? Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente olha o perfil de efluente, ó, aqui você tem o decapante. O decapante arrancava muito metal. Então, se eu mergulhasse uma peça, que era uma liga de cobre, de chumbo, enfim, se era uma liga de vários metais, na hora que essa peça passa no decapante, o decapante arranca essa parte superficial aqui, né? Ele decapa. Então, ele arranca um pouco desses metais pesados e joga para o efluente. Então, esse metal pesado vem parar aqui, ó. Então, qual era o perfil do efluente que chegava na ET, né? Olha, vamos contar, eu tinha de pH alto, né? De pH alto, eu tinha esse desengraxante, esse. Eu tenho só 4 banhos de pH alto. Agora, de pH baixo, que era extremamente ácido, eu tenho esse banho, esse e esse. E esse aqui, que o cromo era ácido. O óleo não tinha, né? E o sabão de extrusão também ele era alcalino, né? Mas enfim. Então, quando você olha o perfil da minha estação, quando eu tenho 16 tanques, só 4 desses 16 tanques é que tinham pH alcalino. Os outros, todos eles, pH ácido. Portanto, a predominância aqui, qual era o perfil? Porque tudo misturava, né? Misturava tudo e caía tudo aqui dentro desse tanque da ET, né? Quando você chegava aqui, ó, o efluente final que chegava aqui era um efluente de pH muito ácido. E aí eu vou chutar o pH, não me lembro exatamente, pH 2, pode ser pH 1 ou 0, não me lembro exatamente, tá? Mas vamos pensar que é um pH bem ácido e recheado de metais pesados. Porque as peças metálicas que eu colocava lá, elas eram ligas, né? Ligas metálicas. E ali tinha de tudo, né? Cada peça tinha uma liga diferente. Portanto, o efluente que chegava aqui na minha estação de tratamento de efluente era um efluente rico em metais pesados e com pH bem baixinho. E esses metais estavam todos solubilizados na forma de cátion, tá? O que eu tinha que fazer nesse efluente? Eu tinha que levantar o pH de modo a deixar ele num pH adequado, que a legislação permitisse, e eu precisava fazer o que com esses metais? Com cobre, com chumbo, eu precisava capturar eles, jogar para o fundo, né? Precipitar eles na forma de hidróxido, né? E filtrar, né? Filtrar essa solução. Isso aqui ia ficar num filtro, né? Não era num papel de filtro, era na verdade num sacão grandão, que era como se fosse um filtro. E isso aqui era para
era enlatado, era colocado num tambor gigante, né, esse resíduo, e aí depois ele ia para o destino final. O destino final poderia ser, de repente, uma fábrica de tijolos para incorporar massa de tijolo, ou um aterro, né? Enfim, tudo bem? Todo mundo entendeu? Então é isso que a gente vai tratar aqui agora, né? Por que é isso que a gente vai tratar aqui agora? Porque eu me lembro que quando eu trabalhava na ET, tinha um pH mágico, né? O pH, o pH mágico da estação de tratamento de efluente é o pH 8,5, por volta de 8,5, 8,7, 8,8. Por que 8,5 é o pH mágico? Porque a gente sabe que no pH 8,5, a grande maioria dos metais precipita, ocorre esse fenômeno de precipitação, né? E é isso que a gente vai fazer aqui agora, né? A pergunta que está em jogo é: por que o pH 8,5 é o pH mágico, né? Por que que quando eu tenho um efluente rico, riquíssimo em muitos metais, por que quando eu jogo o pH para 8,5 eu jogo todo mundo para baixo? Tudo bem? Essa é a grande pergunta. Nós vamos descobrir isso por meio de cálculos, tá? Beleza, gente? Então vamos fazer isso por meio de exercícios. E aí é óbvio, né, que eu vou tratar esses metais, cada um deles separadamente, tá? Eu não vou tratar todos ao mesmo tempo. E aí, tratando eles separadamente, você vai ver que o pH 8,5 serve para todos, ou para quase todos, né? Existem algumas exceções. Beleza? E aí depois eu explico o que a gente faz com essas exceções. Bom, então vamos lá. Vamos trabalhar. Acho que todo mundo conseguiu entender um pouquinho o que é uma estação de tratamento de efluentes, né? E o que ela faz. Vamos trabalhar isso de forma aplicada, então. Tá lá. Exercício 16. Supondo que meu efluente, que chegue lá na minha estação de tratamento de efluente, tenha pH igual a 2, ou seja, pH extremamente ácido, onde eu tenho os metais todos eles solubilizados na forma iônica. E que esse efluente esteja contaminado com alta concentração de cromo 3, tá? Em qual pH devo ajustar o meu efluente para atender a legislação? Dados: o KPS do cromo 3 é 1,6 vezes 10 elevado a menos 30. Ó, o KPS do cromo 3 na forma de hidróxido, tá? O KPS do hidróxido de cromo 3 é 1,6 vezes 10 elevado a menos 30. Muito bem, o que eu trouxe aqui pra gente? Eu trouxe um recorte da legislação, da tabela CONAMA, que controla a concentração em ppm dos metais pesados, né? Então, é claro que aqui eu trouxe o recorte de alguns metais. A tabela CONAMA controla uma série, né, um número muito grande de metais, ok? Então, o que diz a tabela CONAMA? Aqui eu esqueci de colocar o sinalzinho, se é cromo 3 ou se é cromo 6, ou se é cromo total, eu não me lembro, tá? Vamos pensar que esse cromo aqui é o cromo 3. O que importa é o cálculo, é você entender como é que faz o cálculo. Tudo bem? Então vamos pensar que esse aqui é o metal cromo 3. A CONAMA diz que a concentração máxima em ppm que eu posso ter é 1. Não pode ter mais do que 1 ppm de cromo, né? E a gente sabe que pode precipitar ele na forma de hidróxido. Então, se eu aumentar o pH da água, ele vai precipitar. A pergunta é: qual pH que eu jogo a minha água para precipitar o cromo 3 de forma a atender a legislação, né? Essa é a pergunta. E o tio mostrou para vocês na última aula que existe um limite para a retirada química do metal, né? No exercício anterior que o tio resolveu, eu queria trazer a prata lá para um nível de concentração que era impossível fazer isso quimicamente. Eu precisaria jogar toneladas de cloreto para precipitar a prata num litro de solução, o que é impossível,
né? Então, eu preciso acertar a concentração de hidroxilas aqui. Então, vamos fazer isso? Vem com o tio. Vamos equacionar aqui a brincadeira. Então, eu tenho exercício 16. Eu tenho um tanque com pH 2. O efluente está chegando lá. E muito cromo. Cromo mais 3. Cromo mais 3. Muito bem. A pergunta é: qual que é o pH que eu jogo o meu efluente de modo a precipitar o cromo, né? Quando eu tenho o cromo precipitado na forma de hidróxido, o equilíbrio químico que eu tenho aqui, ó, nessa interface é esse aqui, né? Ó. Cromo OH3 sólido no fundo, né? Ó, esse montinho aqui, em equilíbrio químico com o cromo mais 3 aquoso e a hidroxila aquosa, né? Mas esse equilíbrio quando eu balanceio, 1, 1, 3, certo? Então, aqui eu tenho o equilíbrio químico entre essa espécie e essa espécie em solução e essa espécie também em solução, tá? Muito bem, vamos escrever a equação de KPS aqui. KPS é igual a, eu vou até pintar com corzinha aqui para você ver. Concentração de cromo mais 3 elevado à primeira potência vezes a concentração de hidroxila elevado à terceira potência, certo? Isso aqui a legislação controla. Legislação. Ela me dá isso aqui, qual que é o limite máximo que eu posso ter. E aí, a legislação me diz que eu posso ter no máximo 1 ppm. Vamos pegar aqui uma corzinha? Ah lá. Vamos pegar aqui vou pegar uma outra canetinha aqui, quer dizer, uma outra folhinha. Vamos fazer o cálculo, só que a legislação ela me diz que eu posso ter 1 ppm de concentração de cromo. Eu não posso injetar 1 ppm aqui. Por quê? Porque aqui, ó, tá em colchetes, tá em mols por litro. Então eu tenho que converter esse 1 ppm para mols por litro. Então, 1 mol por litro de cromo corresponde a 52 gramas por litro, tá? Peguei lá na tabelinha periódica quanto que pesa o cromo. 1 mol de cromo pesa 52 gramas. Se 1 mol de cromo pesa 52 gramas, é correto eu dizer que 1 mol de cromo, né, 1 mol por litro de cromo pesa 52 mil miligramas por litro. Ó, miligramas por litro é aproximadamente 52 mil ppm, né? Eu converti eu estabeleci aqui uma conexão entre ppm e mol por litro, né? Tudo bem? Você lembra disso? Ó, miligrama por litro é praticamente a mesma coisa que ppm. Então, 52 gramas por litro significa 52 mil miligramas por litro. Aí miligramas por litro está praticamente em ppm, tá? Muito bem, então 1 mol por litro de cromo corresponde a 52 mil miligramas por litro de cromo. A legislação diz que eu posso ter no máximo 1 miligrama por litro de cromo. Isso corresponde então a X mols por litro de cromo, certo? Fazendo a regrinha de 3, vai dar 1 vezes 1, vai dar 1, dividido por 52 mil. Então, X é igual a 1 dividido por 52 mil. X é igual a 1,92 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro. Pronto. Essa daqui é a concentração de cromo que a legislação me permite ter em água, para que ela possa ser descartada,
Tudo bem, gente? Então, o que eu faço? Eu pego isso aqui e injeto lá, ó. Eu pego isso daqui, ó, por isso que o tio fez até com corzinho, ó. Eu injeto aqui, ó, aquele valor. Esse daqui é a concentração de cromo em mols por litro que a legislação permite que eu tenha dentro do meu efluente para poder descartar ele dentro do rio, tá? Então, fazendo aqui a brincadeira, eu vou jogar, né? Eu vou substituir 1,92 vezes 10 elevado a menos 5 elevado à primeira, vezes a concentração de hidroxila, que é a minha incógnita, elevado à terceira potência. O KPS eu tenho. O KPS é 1,6 vezes 10 elevado a menos 30. Ele é bem baixinho. Certo? O que é que eu faço então? Vou isolar a concentração de hidroxila. Para isolar a concentração de hidroxila, eu jogo esse camarada para lá dividindo. 1,6 vezes 10 elevado a menos 30 dividido por 1,92 vezes 10 elevado a menos 5. E passo essa potência de 3 aqui para lá como raiz cúbica. Olha lá. Certo? Fazendo essa conta toda aqui, eu acho a concentração de hidroxila. A concentração de hidroxila, então, dá 4,37 vezes 10 elevado a menos 9 mols por litro. Gente, então, essa é a concentração de hidroxila que eu tenho que jogar lá no meu tanque para eu ter esse limite máximo de concentração de cromo, né? Então, aqui, ó, como a multiplicação disso aqui é sempre uma constante, se eu aumentar ainda mais a concentração de hidroxila, essa daqui automaticamente essa concentração cai, né? Muito bem, eu consigo converter isso aqui, ó, para pH. Você já aprendeu como é que faz isso, né? Então, ó, vamos puxar aqui e aqui eu vou mudar a corzinha, né? Olha lá, vou pegar um rosinha aqui. Olha lá. Concentração de H+, concentração de OH-, pH, pOH e caráter, certo? Olha lá, babinha, gente. O que eu achei aqui? A concentração de hidroxila. Eu jogo ela aqui, ó. 4,37 vezes 10 elevado a menos 9, né? Muito bem, quando eu aplico menos log nisso aqui, eu acho o pOH, né? Então, o pOH é 8,36. Quando eu desconto isso aqui de 14, eu acho o pH, que é 5,64, né? E a concentração de H+, eu consigo achar também, né? 10 elevado a menos 5,64. Ó, que pH que é esse? Caráter ácido. Certo? Muito bem, gente. Então, olha só que legal. Para eu conseguir manter um nível de cromo aceitável pela legislação, eu tenho que ter um pH mínimo de 5,64, que corresponde a uma dada concentração de hidroxila, né? Ó. Tudo bem? Se eu aumento, né, a concentração de hidroxila, automaticamente isso aqui cai. Então, o ideal é manter essa concentração de hidroxila um pouquinho mais alto, né? Para eu conseguir manter esse nível um pouco abaixo do limite que a legislação me manda. Se eu aumentar um pouquinho mais a concentração de hidroxila, isso significa aumentar um pouquinho mais o pH. Então, para cromo eu não usaria 5,64, eu usaria 6 de pH, né? 5,8, 6, aí você garante que essa concentração esteja abaixo do limite estimado pela legislação, recomendado pela legislação, certo? Tá claro isso, gente? Então, olha só, o cromo 3, ele precipita de maneira adequada, né? E dentro da legislação,
em pH por volta de 6, tá? Professor, e o pH 8,5, que é o pH mágico? Calma, daqui a pouco. No 8,5 ele funciona para o cromo? Claro que funciona. Né? Qualquer pH acima de 5,64 me deixa a concentração de cromo dentro da legislação. Se eu tiver o pH 8, eu vou ter uma concentração de hidroxila muito maior e, portanto, essa concentração de cromo vai estar muito menor e atender na legislação por consequência. Tá claro isso, gente? Ó, é um equilíbrio químico super simples, né? Uma continha super simples para justificar o pH adequado para manter os níveis de cromo adequados conforme a legislação. Tudo bem? Olha, tá dando 31 minutos, eu vou parando esse vídeo por aqui e vamos continuar esses exercícios de ET no próximo, ok? Então, beijo, beijo e até o próximo vídeo.